Está no ar mais um Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver o Caio Coppola fazendo revelações surpreendentes sobre a sua passagem na Jovem Pan, trazendo bastidores, trazendo informações sobre se a Jovem Pan é de direita, se é de esquerda. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa também o seu comentário. Se liga aí! E as pessoas elas estão mais interessadas em política a partir do momento que você começa a entender o impacto, né, dessas decisões na sua vida. Começou com aquele movimento do pessoal indo pra rua e tal, e daí pra frente o pessoal se interessando pra caramba. Mas e essa guinada pra direita? Porque não tinha um veículo com uma inclinação mais à direita e a Jovem Pan meio que na verdade, tomou esse lugar. Ou tinha? Não, na verdade eu vejo de outra forma. O que a Jovem Pan fez? Ela era um templo da liberdade de expressão. Então, entre as grandes emissoras, as emissoras tradicionais de prestígio, a Jovem Pan tem mais de 80 anos de história, entre as grandes emissoras, ela era a única que não cerceava a opinião dos seus comentaristas, jornalistas. Ou seja, você não tinha uma linha de editorial impositiva. Então, o que começou a acontecer? Prevalecia a opinião dos comentaristas que tinham identificação com o público. Ou seja, não é que a Jovem Pan era de direita. A Jovem Pan, ela era esquerda. Era não, então, mas ela basicamente seguia a linha da própria audiência. Então, era uma emissora, por isso que foi uma emissora tão querida por tantos anos. Então, assim, ela se comunicava com uma identificação total com o seu próprio público. Então, não é que ali havia uma orientação para que o comentarista fosse de direita. É simplesmente o seguinte: a partir do momento que você não censura vozes dissonantes e você abre espaço para posições minoritárias do debate público, descobriu-se o seguinte: nossa, a elite da imprensa a elite da imprensa pode até ser de esquerda, mas a maioria da audiência não. Se você pegar o Datafolha agora, tá? Desse ano, tá, Vilela? 8 em cada 10 pessoas são contra a saidinha de presos em datas comemorativas. 8 em cada 10 pessoas. 77%. 77% das pessoas, segundo o Datafolha também, são contra mudanças na lei do aborto ou são a favor da proibição total do aborto. 77%. É 35%, se não me engano, que é a favor, assim, da proibição total, e 42% não quer que mudem a lei. 77%. E 67% das pessoas são contra a descriminalização do porte de maconha e drogas, por extensão. Então, você está falando aí que 7 em 10, 8 em 10 pessoas, em termos de saúde pública, em termos de lei penal, né, em termos de direito à vida, estão alinhadas a valores conservadores. Aí, quando uma rádio que nem a Jovem Pan permite, como era a Jovem Pan, permitiu que os seus comentaristas ventilassem essas opiniões, a rádio explodiu de audiência, na rádio e na internet. Por quê? Porque é como as pessoas pensam. Agora, os gargalos tradicionais de informação, então, um periódico como a Folha de São Paulo, né? As outras grandes... o UOL, que é o maior site noticioso, que tem outro viés, eles eram como se fossem funis, da informação. Então, eles restringiam o que ia para o público. E aí, a hora que você solta de um lado, você vê, nossa, o que explica isso aqui? Isso aqui é uma audiência que estava represada. Então, assim, é literalmente um público que votava no PSDB porque não tinha uma outra opção mais identificada com a direita. A partir do momento que surgem outras opções, o PSDB, o que aconteceu com ele? Ele desidratou. Ele ainda existe, mas ele desidratou. Total. Por quê? Porque, na verdade, o que melhor representava, por exemplo, era o bolsonarismo, ou o liberalismo, enfim, essas outras forças aí da política. Então, acho que esse que é o fenômeno. É simplesmente, assim, deixar falar e ver o que acontece.
Mas não sei se você concorda, um dos responsáveis por esse sucesso da Jovem Pan é o Reinaldo Azevedo. Com certeza. Fez um sucesso absurdo. Com certeza. Era assim, eu lembro quando eu Era o Reinaldo dos Is que ele apresentava? Isso. Ele que alçou o Pingos nos Is e aquele horário a uma audiência, né, sem precedentes. E era ele à noite, e aí de manhã era o professor Marco Antônio Villa. Verdade. No Jornal da Manhã. Então você tinha, imagina, eu lembro, um paulistano da Gema, acordando lá, sei lá, às 7 da manhã para estar no serviço às 8 ou um pouquinho antes, passava na padaria, tomava o café, pão na chapa e escutando o Jovem Pan até o trabalho. Eu e milhões de brasileiros, né? Milhões de paulistanos. Então assim, era isso, e depois, num segundo momento, o Felipe Moura Brasil assume o Pingo nos Is, aí vem o Augusto Nunes. Verdade. Então, assim, era um time muito poderoso. E eu lembro, na época do impeachment, eu ouvia o Reinaldo Azevedo. É que ele padece daquela síndrome do Fernando Henrique Cardoso, né? Esqueçam o que escrevi. Mas por que você acha que teve essa guinada? Olha, eu não sei se foi uma motivação intelectual, não sei se foi uma motivação econômica. O que eu sei é que o que ele diz hoje é muito diferente do que o que ele dizia antes. Ele fala que ele sempre foi um crítico da Lava Jato. Não é verdade. Na verdade, ele criticava o juiz Sérgio Moro porque ele falava que já havia provas mais que suficientes para pôr o Lula na cadeia. Tem artigo dele. Eu lembro quando ele entrevistou o Lula. Quem tiver dúvida, procure lá no YouTube, no meu YouTube, Caio Coppola, um vídeo chamado Entrevista Petralha. Eu mostro lá. Petralha, inclusive, foi ele que cunhou esse termo. É um termo que ele cunhou. O que ficou explícito depois, pelo vazamento de alguns áudios que constam de investigações oficiais, é que ele era muito ligado a pessoas do PSDB. E aí, quando esses áudios vieram à tona, inclusive, foi isso que motivou a saída dele da Jovem Pan. E a gente sabe também que ele é muito ligado a autoridades do Poder Judiciário, que inclusive já o citaram em decisões judiciais aí das altas cortes. Então, de certa forma, hoje em dia, para mim, ele é um jornalista do sistema. Né? Mas tudo bem, prestou um grande serviço aí à nação na época do impeachment da Dilma Rousseff. Né? Então, eu tenho essa memória dele, antes dele se tornar na minha visão, essa caricatura dele mesmo. E você fica na Jovem Pan até quando? Você vai e volta, né? Não, na verdade eu nem tô mais lá, né? Já faz tempo. Então, mas você sai e depois você retorna, é isso que eu tô falando. o pessoal brinca, né? É ruim ser amigo de ex, né? Então... Não, o pessoal fala que voltar com ex é que nem comprar carro usado, né? Já ouviu falar isso? Você sabe os problemas que tem, só que tá mais rodado, né? O negócio é assim, eu comecei na rádio, na Jovem Pan. Certo. Aí logo no primeiro ano, o meu contrato com a Jovem Pan era de um ano só. Sim. E aí eu deixei isso muito claro, né, para as emissoras que me procuravam. Falei, eu vou cumprir esse contrato até o final. E aí chegou esse projeto novo, que eu achei desafiador, que era a estreia da maior rede de notícias do mundo, no Brasil, que era a CNN, que foi ao ar em 2020. Só que pra fazer isso... Antes da pandemia? Ou... Não, então, na verdade estreou na semana da pandemia. Em março? Março, 15 de março. Tanto que, bom, eu peguei Covid naquele final de semana, antes da estreia. Eu lembro que na terça-feira, quando eu gravei o segundo programa e era ao vivo, eu praticamente desmaiei depois. Eu tava com 38, 39 de febre. E eu falei, olha, eu preciso ir pro hospital. Eu fui pro hospital, não tinha o teste, né? O protocolo era outro, né? Porque eu não era de grupo de risco. Sim. Tiraram uma chapa do meu pulmão, tava aquele padrão lá fosco, né? Que eles falam. Falei assim, olha, você claramente tá doente. Eu tive que ficar de quarentena um tempo. Tanto que eu voltei só depois, em abril. Né? Então eu fiz dois episódios, né, do Grande Debate, fiquei um tempo fora, voltei e o Grande Debate foi um grande sucesso. Né? Com certeza. A gente batia a gente era líder de audiência, primeiro lugar. Então foi uma escola muito legal. Quando você foi pra CNN, você tinha acabado já seu contrato na Jovem Pan. Sim, e aí era um contrato de 2 anos e eu fiquei 2 anos na CNN. Tá. E aí no primeiro ano foi o Grande Debate. Aí Esse formato do Grande Debate é um formato de fora? Eles replicaram aqui ou ficaram pra cá? Eu acho que é um formato de fora adaptado. Tá. Sabe?
E Que é aquele formato, né? Ficam 2 pessoas, um mediador. É. E aí você tem os grandes temas nacionais. E assim, dependendo da forma como ele é conduzido, eu acho que ele pode desgastar um pouco o formato e tal, mas as pessoas acho que estão atrás de opinião. Sim, né? com certeza. E aí eu lembro que eu fiz o Era grande você debate. E a Prior. Não, mas ela ficou muito pouco tempo. Né? Eu fiz 2 programas com ela só. Só? E depois quem Só. entrou quem? O Arruda? Não, foi o Tomé. Aí no meu lugar entrou o Tomé Abduch, que hoje é Tá. deputado estadual. E aí ele ficou 2 semanas com ela. E aí parece que ela teve um imbróglio, um entrevero com o mediador. Verdade, verdade. E aí depois disso, isso foi na sexta-feira. Eu ia retornar na segunda. Ela sai e anuncia, se eu não me engano, né? E anuncia que não vai mais participar desse formato. Aí a CNN suspende o formato até achar um outro debatedor que aceite. Entendi. E aí vem o doutor Augusto de Arruda Botelho, que acho que foi até secretário nacional de Segurança Pública, quando o ministro era o Flávio Dino. E aí eu debati com ele vários meses, aí depois ele também saiu, e aí outros foram convidados, outras pessoas, mas era difícil o pessoal acompanhar o pique lá do debate. E aí, enfim, teve uma rotação muito grande de... Você gosta do debate, cara? Porque... Não. Não, porque, Não. cara, eu não suportaria, cara. Não, Não. é, Léo? Tem que ter pique, né, cara? Consome muito, né? Consome muita energia, você tem que ficar muito alerta. É, porque, cara, não é agradável. Não, Concorda? não é uma agradável. coisa que você fala, vou me divertir hoje, nossa, que legal. É uma coisa que, pô, você... E eu realmente me importo. Assim, como eu Importa em que sentido? Eu acredito em cada sílaba que eu falo. Ah, tá. Nesse sentido. Eu realmente acho algumas... Porque tua reputação tá em jogo todo dia também, né? Não, também isso, mas assim, a missão mesmo da busca pela verdade e tal. Então, assim, óbvio, eu não sou dono da verdade. Mas tem algumas coisas que pra mim parecem muito naturais e às vezes você se sente discutindo coisas que deveriam ser ponto pacífico já no debate público, do tipo vícios do regime venezuelano, a diferenciação entre o Estado de Israel e uma organização terrorista como Hamas. Ainda assim, essas coisas surgem e elas são contaminadas por ideologia. Então, assim, não é uma coisa realmente agradável, mas eu percebo, né, porque viajo o país, palestrando e tal, que isso tem ressonância. E quando você tem a contraposição de ideias, eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem determinados argumentos. Ah, com certeza. A gente faz debate aqui, eu percebo que é muito mais fácil quando tem. Fizemos até, inclusive, sobre Israel e Palestina, fizemos sobre liberalismo e comunismo e tal. Quando tem uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, essa responde aquela, do que um programa só sobre isso e depois um programa só sobre aquilo. Sim. É muito mais fácil. Sim. Porque as pessoas realmente querem, me fala... Tá, a outra pessoa fala, entendi, porque senão fica só uma pessoa falando então, sem ninguém assim, pra contrapor. Né? Por algum motivo, apesar de eu não gostar do formato e dele não fazer bem pra saúde dos envolvidos... Com certeza. É que você é muito calmo, né? Me parece, pelo menos. Profissionalmente, pelo menos, sim. Né? Mas realmente você tem que ter E tem que ser calmo pra esse tipo de formato. Tem, porque a forma... Não pode levar pro emocional. A forma é tão importante quanto o conteúdo. E se você se destempera, o seu argumento perde muita força. Mas é um treinamento. Já aconteceu? Já aconteceu. Mesmo na Jovem Pan, assim, às vezes o debate ficava mais acalorado, né? Então, principalmente quando existe falta de respeito, ou quando distorcem seu argumento, quando querem colocar palavras na sua boca, quando mentem ao seu respeito, isso causa indignação. E qual que é a saída quando você tá ouvindo alguma coisa que você sabe que é mentira, ou ao seu respeito, ou em relação aos fatos? Olha, aqui... Porque, assim, é uma mentira, Sim. Você sabe que é uma mentira, e se você falar isso é uma mentira só, não tem é um argumento. Não é um argumento. Mentir dá muito menos trabalho do que desconstruir a Exato. mentira. Pra mentir eu posso levar 30 segundos. Menos. Assim, o Lula e o PT acabaram com a fome no Brasil. Eu levo 1 minuto pra desconstruir essa mentira. Você entendeu? Então, quando você tem um tempo limitado, é o que você falou. Aí eu sempre lembro do conselho do Murilo Gun, que é... O Murilo Gun, cara, que saudade. Então, que é recorrer à tecnologia ancestral da respiração.
coisa mais importante num debate, numa discussão política, é a respiração. O fato é que a Jovem Pan nunca teve tanta audiência como teve durante o governo de Jair Bolsonaro. Por que isso aconteceu? Porque a Jovem Pan abriu as portas para o contraditório, ou seja, para a direita, né? Existia uma hegemonia, né? Uma hegemonia da esquerda, né? Nos meios de comunicação e tudo mais, tal. A grande mídia, a grande e velha mídia, era e é toda esquerdista, né? Tem uma tendência à esquerda. E a Jovem Pan, no governo Bolsonaro, fez aí esse contraponto, abrindo as portas para comentaristas de direita, né? Tinha comentarista de esquerda também, até para o debate ficar interessante ali, né? Os comentários, tanto de direita como de esquerda. E aí a Jovem Pan abriu as portas para a direita, para um contraponto de direita, né? No debate político ali. Porque até então era só a esquerda que tinha essa hegemonia através dos grandes veículos de comunicação. Então a Jovem Pan abriu as portas para a direita e o Bolsonaro também fazia lives, né, transmitidas pela Jovem Pan durante o programa ali dos Pingos nos Is. Inclusive o programa Os Pingos nos Is era um programa onde havia ali uma audiência tremenda. E era uma audiência, obviamente, bolsonarista, uma audiência conservadora, uma audiência de direita. A grande massa ali de espectadores que estavam assistindo aquele programa dos Pingos nos Is, à época, era a audiência de direita, né? Mais exclusivamente bolsonarista. Então o Bolsonaro fazia as suas lives, né? E eram transmitidas ali as lives no programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan. Logo a Jovem Pan ficou tomou a pecha aí pela galera da esquerda, né? Colocaram a pecha na Jovem Pan de que a Jovem Pan era uma emissora bolsonarista. Por ter aberto aí, né, aberto as portas para o Bolsonaro fazer as suas lives, para o Bolsonaro fazer as suas transmissões. Bolsonaro estava direto na grade da emissora fazendo ali entrevistas, né? Fazendo as suas lives e outras programações que porventura ele achasse interessante de colocar ali para ser transmitido na Jovem Pan. Pois bem, a Jovem Pan, durante o governo Bolsonaro, com toda essa audiência, tinha programas ali sensacionais que começava ali pela manhã. Teve um período que o próprio Caio Coppola estava no Morning Show, que tinha uma audiência tremenda, né? O Morning Show era ali pela manhã, ali até meio-dia, mais ou menos ali, com audiência tremenda por conta do Caio Coppola, né? A audiência antes do Caio Coppola era uma, e depois o Caio Coppola entrou, nossa, quintuplicou a audiência do programa, né? E aí tinha outros programas também, tinha ali ao meio-dia ali o Pânico, né? O Pânico ali dava uma audiência tremenda também, tudo por conta dessa leva bolsonarista aí, né? Dessa leva à direita, né? Dessa grande oportunidade que a direita estava tendo e teve de fato, né? Através da Jovem Pan ali, tinha um canal de comunicação ali aberto, né? Uma rádio a nível nacional aberta ali para se comunicar. Então, e também com a questão da internet, né? Tinha a questão da internet também, porque a Jovem Pan ela era transmitida na internet, tinha a rádio e a internet, e também depois virou TV, ou seja, né, a rádio que virou TV, né? E isso só aconteceu por conta dessa grande audiência que estava tendo, né? E por conta também que era o governo Bolsonaro, porque se fosse outros governos, né,
Não sei se isso aconteceria, mas pois bem, aconteceu. E aí tinha o Pânico ali ao meio-dia, e aí entrava a programação da tarde também e tudo mais. Tinha o 3 em 1 antes dos Pingos nos Is, né? O 3 em 1 também tinha uma grande audiência ali nos 3 em 1, que o Constantino, né, era um comentarista ali dos 3 em 1, o Paulo Figueiredo também passou por lá, depois o Marco Antônio também passou por lá. Bom, era um programa também líder de audiência no horário ali. E depois entrava os Pingos nos Is, que à época os Pingos nos Is era o carro-chefe, né? Era o carro-chefe, era o programa da grade da Jovem Pan que dava mais audiência, batendo até mesmo o Pânico, né? Pois bem, o tempo passou, Bolsonaro não foi reeleito, né? Todo mundo já sabe da história do que aconteceu. E aí a Jovem Pan simplesmente mudou todo o seu, a sua toada, o seu destino, a sua caminhada, né? E demitiu um monte de gente de direita, de comentarista, de jornalistas, e demitiu todo mundo. E deu uma guinada à esquerda. Deu uma guinada no colo do papai Lula. Então a Jovem Pan, meus amigos, ele teve a sua maior audiência com o governo Bolsonaro e agora está amargando seus piores números de audiência com o governo Lula. Pois é. Como trocar, né? Como trocar? Trocaram. Como trocar? Trocaram. Trocaram o Bolsonaro, a audiência do Bolsonaro, pela audiência da esquerda, a audiência de Lula. Basta ver os números aí para você ver quem tem mais audiência, né? Se é audiência bolsonarista de direita ou se é audiência lulista de esquerda. Pelos números já dá para perceber qual é a audiência maior, não é, senhores? Pois é. A Jovem Pan tomou um destino que, enfim, que quis tomar através ali do seu diretor ali, do seu presidente, enfim, do dono da Jovem Pan. Quis ir por esse caminho aí, até porque, né, o governo dá ali o seu, bota grana na mesa e aí não tem jeito, com dinheiro todo mundo vai, né? E portanto a Jovem Pan é isso que você vê hoje, né? É uma emissora que passa pano direto por governo Lula, não fala mais o que deveria ser dito, não tem mais comentaristas de direita, enfim, é isso que a Jovem Pan se transformou em uma emissora de centro-esquerda. É isso. É isso que a Jovem Pan se transformou. E o que você acha? A Jovem Pan se transformou em uma emissora de centro-esquerda? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre a Jovem Pan. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E deixa também o seu joinha, deixa o seu like aí. Beleza? E por esse vídeo é isso e até breve.